meia-noite. Havendo muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado na janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Nós, porém, subimos ao navio, navegamos até Assós, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenará, indo ele por terra. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui nós estamos uma palavra que é para os dias de hoje. Esta palavra, ela abrange o mundo espiritual e ela nos traz direções para a igreja atual, para a nossa vida espiritual. Aqui nós vemos no cenário Paulo em Troade, cuja ele já tinha estabelecido uma igreja como aqui, uns membros como aqui, e esses membros estavam reunidos nas festas para participar da ceia. Paulo entrando com seu discurso, e toda ceia, aquela ceia, né, de amor, de fervor, de entrega, que a gente se conecta ao Senhor Jesus e lembra dos nossos pecados perdoados, do grande ato de amor feito no Calvário. Geralmente é uma pregação que nos remete à essência do amor. Então quem é da igreja mais antiga sabe que a ceia é algo muito sério espiritual. Então é hora que todo mundo foca na palavra e ninguém fica desapercebido. Porém, que um jovem chamado Eutico, notando que já chegava à meia-noite ao discurso de Paulo, ele procurou uma janela para se assentar. Por quê? Ele queria sim participar do culto, mas também queria dar uma olhadinha pela janela, porque todo jovem, infelizmente, eles não se entregam, não focam em só uma coisa. Eles seguem a mesma coisa que o crente Raimundo, né? Um pé na casa, outro no mundo. O perigo da janela, da distração, são esses, como o Eutico fez. Ele acolheu a janela, um lugar confortável, se sentir confortável, ao ponto de, aqui eu me sinto confortável, olho para a janela, para as coisas lá de fora, e dou uma bisolhadinha aqui em Paulo. Retenho o que é o bem aqui, mas também retenho o que é o bem lá de fora, na visão dele. Mas o discurso de Paulo, como a pregação estava muito boa, avivada, aleluia, glória a Deus, estendeu até a meia-noite. Chegando à meia-noite, veio um sono sem explicação em Eutico, um jovem aproximadamente entre 14 e 16 anos. Veio esse sono a ele, e ele caiu neste sono profundo e despencou do terceiro andar. Quando este jovem caiu do terceiro andar, imediatamente Paulo desceu para socorrê-lo com as demais pessoas. Porém, que vamos notar uma coisa: o jovem escolheu a janela por conta própria. Se você cair no sono espiritual, você morre espiritualmente dentro da igreja. Não adianta você vir aqui todo dia e não se alimentar da palavra e focar nela. Se você ficar ali na porta, enfeitando a porta ou esquentando o banco, um dia a casa cai.
você tem que vir cá, reter o que a bispa prega, reter o que o pastor prega e falar: hoje eu vou levar para casa. Se eu não sou bom de memória, eu vou anotar num caderninho, mas eu vou levar para casa o que papai pregar. Mas eu, tipo, jovem, todo jovem está naquele período de rebeldia. É normal dos jovens. Quem não foi jovem não sabe disso, mas quem é, sabe disso, que tem esse período que a gente não sabe se vai, se não vai. Se eu sou crente na igreja e na escola eu sou Raimundo. Tem esse período do jovem. Mas o jovem tem que se definir na fé. Então Eutico não se definia, porque a atitude dele demonstrou que ele não era definido. Tinha uma indecisão dele de escutar a palavra ou bisbilhotar a vida alheia pela janela. Olha o perigo de bisbilhotar a vida alheia pela janela. Qual o pecado que os crentes mais fazem? É fofoca e glutonaria. Come que é uma beleza e mete a língua nos outros. É o pecado que o crente faz. Eu acho que o crente está tudo normal. Eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo. Mas a linguinha afiada, é afiada para falar, é afiada para comer. Deus nos perdoe, nos cure e nos proteja, Pai. Mas é o pecado dos crentes. Mas nós temos que vigiar nisso. Por quê? Às vezes nós estamos na janela, observando a vida alheia, esquecendo da nossa e não retendo o que é o bem, a palavra que nos leva ao centro da vontade dele. Aleluia, glória a Deus. Mas caindo Eutico, Paulo imediatamente foi a ele, deitou-se inclinando o seu corpo sobre ele, como nos tempos antigos do profeta Elias e Eliseu, que curavam, deitando o seu corpo sobre as pessoas, provando isso que Paulo era um homem que vivia a palavra. Paulo não inclinou e deitou sobre o menino. Isso seria até um abuso hoje, mas ele fez isso mediante a palavra, para mostrar que Paulo vivia na palavra até na hora de curar. Ele deitou, inclinou o teu corpo e disse: a alma dele está nele. E o menino acordou. E para provar que ele estava morto, o autor de Atos 20 é Lucas, e Lucas é médico, e Lucas deixa claro que Eutico estava morto. Não foi um desmaio, foi claro e notório. E Paulo, invocando o nome daquele que vive, clamando por um milagre, o jovem acordou. E vocês acham que aquela igreja era morna e morta igual hoje? Não. Aquela igreja era tão avivada que, se fosse hoje, se um menino caísse aqui agora, se põe essa mocinha linda aqui, se ela caísse aqui agora, o que a gente ia fazer? Vamos levar ela para o médico para ver se a cabecinha tá boa, não sei o que lá. Vamos fechar a igreja, cada um vai para sua casa. Passou desesperada, não tem mais cabeça para culto não. Vamos cada um para sua casa, vamos embora, vamos rachar lá fora e perna para quem tem. Mas naquela época o culto estava tão avivado que, assim que eles viram que o jovem estava bem e voltou à vida, sabe o que eles fizeram? Eles foram ceiar. E ceiando lá, o jovem lá com a acordadinha da Silva, todo mundo ceiando, a palavra veio novamente com fervor, porque Paulo é um pregador nato. O homem que outrora matava, prendia, agora é um cara apaixonado pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E se entregando na palavra, Paulo foi pregando até a alvorada, até o amanhecer. Uai, o culto virou vigília. Hoje em dia, se o culto chega até 10 horas, nós falamos: ó, a pastora tá doida, vou chamar os homens pra gente, rapaz. Deu 10 horas, ó, os homens chegando, vambora. Ó, os homens chegando, vambora, pastora. Mas dava o amanhecer e Paulo pregando. E ninguém queria ir embora. É, Deus, aleluia. Era um povo avivado e apaixonado. E ali se via um milagre notório. Um milagre notório. Imagina você pregando e o milagre do seu lado. Eutico vivo. Um milagre no próprio culto. Eutico vivo, um jovem que caiu do 3º andar, vivo em um culto de santa ceia. Então todos estavam apaixonados por este dia. Aleluia. E sedentos pelo Senhor Jesus.
o senso comum seria ir embora, mas ninguém foi, porque o mestre dos mestres fazia a presença. Glória a Deus. Mas nós temos que tomar cuidado Oh, com o perigo do conforto. Quem tem muito tempo de igreja e está acomodado na fé, no conforto, corre um grande risco do quê? De se cansar, porque o corpo cansa, a mente cansa, aí que vem o sono, e pode ser um sono espiritual. meu Deus. E o problema do sono é você estar no local errado. Se for um sono, você está na sua cama, você deita e dorme, beleza. Mas imagine esse sono vir na janela. E o sono espiritual só vem quando você está na janela da vida. O que é a janela da vida? É o seu coração aberto para as coisas do mundo, e você deixa de focar na palavra e abre a janela da vida. Na janela da vida você vê cobiça, traição, engano, festas, baladas, distrações. Mas se você não está enraizado na palavra, você entra no sono, e quando você está no sono, você só curte o momento, o sono. E acontece como as viúvas que não tinham azeite. O sono espiritual só tem um objetivo: tirar o azeite. Tirando o azeite, você está morto espiritualmente. Aí não vai acontecer igual o Eutico, não. O mestre dos mestres, que levantou e reavivou esse jovem, talvez não esteja lá. Mas quantas vezes nós caímos e ele estava? Porque ele é fiel. Mas se você apostatar da fé em um sono, este é o grande perigo. Apostatar da fé, que é uma grande artimanha do anticristo. Ele vai fazer muita gente apostatar da fé. E se você apostatar da fé e cair no sono espiritual, é como se fosse blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós temos que acender a chama do primeiro amor, como eu falei para aquele rapaz, porque a chama do primeiro amor não deixa a gente cair no sono espiritual. Aleluia, Deus. Acende a chama do primeiro amor, Senhor, diz nesta noite. A chama do primeiro amor te reaviva na minha presença. Lá soube calabás. Canto, lá eu Espírito Santo, nos guia, Pai. Evita as distrações. Evita as distrações na janela. Busca comunhão com a palavra. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando você ouve a palavra de Deus, você é alimentado com coisas sólidas, e ela te dá um vigor e te deixa sóbrio. Quando a gente é alimentado com fofoca, contendas, vaidades, luxúria, tudo aquilo que nos agrada no mundo, isso nos deixa com entendimento das coisas mundanas, entendimento da vida alheia, mas espiritualmente fracos, magrinho. Eu falo, nossa, aquela mulher ali sabe da vida de todo mundo, ela tem muito conhecimento da vida da rua, mas conhecimento da palavra zero. Aí você fala, por que ela está perdendo o grande tempo precioso dela na janela? Deus está tocando muito isso nessa noite, viu? Aleluia, Saia da janela. E Deus está pregando para quem é dentro da igreja, não é para quem é de fora, não. Saia da janela. A janela é um lugar de distração, é um lugar perigoso para o cristão. Davi na sacada caiu em tentação. Se Davi estivesse na guerra, ele não tinha caído. Estava na visão como na janela. Oh, Espírito Santo, te amamos pela tua direção. O Deus que puxa a orelha é o mesmo que ama, viu? Aleluia. E o que aperta aí, aperta aqui também. Não se preocupe, se apertou aí, apertou aqui primeiro. Ah, pastor, tá doendo aqui, apertou meu ponto fraco. Ah, já apertou aqui também primeiro. Não se preocupe não, que dói aqui também. O pregador prega para vocês, mas prega para ele também. Eu sou falho como vocês. Aleluia. A gente só tem que ser humilde para moldar, modificar. Porque um coração contrito, o Pai busca. O Pai é um Deus galardoador dos que os buscam. Glória. E Ele chama. Aleluia, Jesus.
O Deus que nos corrige é porque quer nos proteger. Tem muitos pecados na Bíblia que não é uma regra para você andar numa linha reta. É uma regra para proteger a gente mesmo. Muitos. Se você for pesquisar a fundo os pecados, você descobre que o único que tinha a perder ali era você. Deus não tinha nada a perder, só você. Se você andar reto, você está se resguardando a você mesmo. É igual quando uma mãe fala: filho, não vai. Aí o filho vai, fala: minha mãe é muito rígida. Aí quando vai, quebra a cara. Minha mãe estava certa, minha mãe estava certa. Assim é Deus. Deus fala: eu queria cuidar de vocês como a galinha cuida dos pintinhos. Mas os pintinhos não saem da asa da galinha. O jovem sai e fica na janela e cai da janela como Eutico. Então o papai diz nesta noite: não saia das minhas asas, porque você está no meu esconderijo. Mas as distrações do mundo são terríveis, e na minha presença você é feliz. Mas nas distrações do mundo só enganam. Não foquem nas coisas visíveis, porque elas são temporais. Foquem nas coisas invisíveis. Bíblia, são eternas. Quem vê o amor? Alguém viu o amor? É eterno. O amor é Deus. Quem vê o Espírito Santo? É eterno, é invisível. Agora, até os nossos parentes, nossos amores aqui na terra, a gente vê. São temporais. Uma hora eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. Temporais. Mas o Deus do invisível, que é eterno, Ele vive para todo sempre e quer a gente com Ele. Não quer a gente na separação do amor dEle. Porque a condenação veio para quem está fora da presença dEle. Mas aquele que estiver buscando e ansiando por estar com Ele, Ele já está de braço de aberto. E Ele está mais perto de você do que a própria roupa do teu corpo. Guarde isso daí. Ele está mais perto de você do que a tua própria roupa. E Ele anseia por fazer morada. Tem gente aqui que já era para estar batizada com o Espírito Santo. Ainda não é, sabe por quê? Distrações. Papai falou: tira as distrações que eu faço morada. E quando eu fazer morada, vou te usar tremendamente. Eu vou usar tremendamente. Mas as distrações estão tirando você do foco do primeiro amor. E se eu sou teu amor, tira as distrações. Distrações são prato de lentilha. Aleluia. Glória a Deus. Santo és tu, Jesus. Aleluia, Pai. Te louvamos, te amamos. Te louvamos, te amamos, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou chamar os irmãos agora para ler comigo uma direção que Deus deu para a igreja, que tem a ver com essa pregação, que está em 1 Tessalonicenses 5. Glória a Deus. Aleluia. Até o pregador se perdeu aqui. Santo és tu, Jesus. Tinha marcado aqui, eu tirei. Ô Espírito Santo, fala conosco nesta noite, Pai, como o Senhor tem falado desde o início. Glória a Deus. Nos entregamos a Ti de corpo, alma e espírito. Sabemos que sem o Senhor não somos nada. Se o Senhor trabalhou nesta noite, foi por misericórdia e amor. Se o Senhor tocou nesta noite, curou, Aleluia, Deus. foi pelo Teu imenso amor. Eu sei que todos que estão aqui, nenhum veio por acaso. Foi o Senhor que trouxe. Até mesmo quem chegou por último. Às vezes no mundo espiritual eles são os primeiros. Então te agradecemos. Te agradecemos, Pai. 1 Tessalonicenses. Aleluia. Glória a Deus. Pai, cuida do teu servo, que seu servo se perdeu. Glória a Deus. Achei, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
do versículo 1 ao 11. É para finalizar e dar uma direção através dessa pregação que eu fiz. Glória a Deus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vós seja escrevas, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois e quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas a vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que naquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedem-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, como a música que a moça cantou diz hoje, e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A palavra do Senhor, a esperança da salvação feita no Calvário por amor a nós. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivemos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também assim o fazeis. Quer durmamos ou quer vigiemos. Se o Senhor está dizendo, se você dormir como Eutico, eu te sustento se você crê em mim. Se você estiver vigiando, também estarei te sustentando. Mas todo aquele que crer no meu nome será salvo. Então aquele que está debaixo da presença de Deus vai ter sim segunda chance, mas debaixo do nome dele. Então Deus diz hoje, o Senhor diz hoje para esta igreja: filho, eu sei que tu não estava vigiando quando caiu, mas eu não te levantei, porque a minha palavra se cumpre. Quer durma ou vigie, se está sobre o meu nome, eu te levanto. Mas tem uma grande diferença, gente. É estar sobre o nome dele. A Bíblia diz que todo que invocar, todo aquele que crer no nome dele será salvo. Todo que invocar ele será salvo. Então não é por nossos méritos, como eu falei no começo. A obediência é o centro da vontade de Deus, mas ela não é o que nos salva. O que nos salva é o nome dele, a entrega dele. A obediência é para os salvos, é para quem já crê. Então nós obedecemos por amor, porque Jesus disse: se me amais, obedeçais os meus mandamentos. Nós obedecemos por amor. Moça, você chegou por último, e as coisas hoje foram boas aqui no culto, mas não é porque você chegou por último que você é a última. Que eu falei, você pode ser a primeira. E no mundo espiritual, papai estava te dando muitas palavras por esses dias. Papai está te dando muitas coisas, e você estava fiada na palavra, estava apaixonada pela palavra, e papai diz: implanta a palavra nesse garotinho, que quando ele crescer, ele não vai esquecer. Porque ele tem um chamado. E quando você está falando a palavra e está ali fingindo que está brincando, aí de repente ele vem: mamãe, você falou isso. Aí você fala: esse menino viu e prestou atenção. Ele já gosta do negócio. O mistério já está nele. Ele tem um chamado. E ele não vai dormir como eu, Chico, porque Deus é com ele. E só vigia porque quem tem chamado é invejado. Quem tem chamado, eles tentam abafar ele desde pequenininho na escola. Acontece uns probleminhas, umas coisinhas, fica triste, não entende.
mas porque os inimigos, os amiguinhos já são usados pelo diabo. Mas você fala, já que meu filho tem um chamado, eu vou investir nesse chamado, eu vou guardar ele, vou comprar a biblinha, vou comprar uma roupinha para ir pro culto, vou estimular ele a buscar, a viver o chamado dele, porque tem um chamado de pastor e não tem como ele fugir. Meu Deus. Deus vai abençoar ele, mas o chamado dele é no altar. É no altar. É lindo, Deus. Aleluia. E só foca numa coisa: ele vai ser diferente dos parentes dele, viu? Ele vai trazer a diferença que o pessoal vai assustar, falar assim: ai, achei que ia ser igual o primo, o tio. Meu Deus. Aí você fala: eu criei filho pro mundo não, pra ficar na janela não, criei filho pra estar no altar. Aleluia, Jesus. No altar como Paulo. Paulo pregador. Calabaçou, calabaçou, Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade e entrego a pastora, que é uma mulher de Deus. Essa mulher tem intimidade com Deus, viu? Você já viu Deus descer e tomar café com alguém? Ele desce e toma café com ela. Até um banquinho na casa dela que ela faz um café para Jesus, e Jesus me usou e falou que desce todo dia para tomar café com ela. Falou: pai, quem dera o senhor descesse na minha casa tomar café, mas desculpa, às vezes a gente quer dar o melhor para Deus, né? Eu falei: com vergonha, eu falei que não tem um pão, um negócio, dá vergonha. Mas Deus proverá. Deus abençoe, gente. Amém.